Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que minhas mãos sejam suas mãos. Se for da sua vontade, toque alguém através de mim. Que meus olhos sejam seus olhos. Quero ver as coisas, as pessoas e as situações como o Senhor mesmo as vê. Que meus ouvidos sejam seus ouvidos. Fala comigo, Senhor. Que minha boca seja a sua boca. Se for da tua vontade, Senhor, fale através de mim. Quero falar a sua verdade. Que os meus pés sejam os seus pés. Leve-me para onde o Senhor desejar. Que o meu coração bata em sincronia com o seu. Crucifica, Senhor, a minha vontade e em seu lugar ressuscite a sua. Eu me entrego completamente a Ti, meu Deus e meu Senhor. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 ao 2 e depois dos versículos 8 ao 9 e depois versículo 12. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 9c ao 11 e depois dos versículos 16 ao 17. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Salmo responsorial retirado do Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos no templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio.
Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Meditando a palavra de Deus. Hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, aquela que precede todas as outras igrejas na caridade. Esta não deixa de ser uma festa do Senhor. Ele, o Verbo Eterno, fez-se carne e armou sua tenda no meio de nós. Desse modo, Cristo ressuscitado não cessa de estar presente em sua igreja. Ele é a cabeça. Nesse edifício espiritual, nós tomamos parte, como corpo do Senhor, pedras vivas, na edificação da morada de Deus. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, temos a notícia de que o templo foi reconstruído e consagrado novamente ao Senhor. O texto é altamente simbólico, contudo seu valor nesta liturgia não está tanto nas minúcias apresentadas, mas na beleza de ver com os olhos do Espírito e da graça. Voltar-se a Deus será como um renascer. No Evangelho, Jesus inaugura uma outra realidade. Ele é o novo templo, não mais construído por pedras, mas uma morada espiritual concretizada pelo evento da ressurreição. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças ao seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo, que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém.